A paz de Cristo para todos, amém? Graças a Deus, é bom estar aqui, graças a Deus. Creio que Deus já está falando com você, desde a escola bíblica, né? Parabéns para você que conseguiu chegar, né? Que Deus abençoe poderosamente e que nessa manhã Deus possa falar o seu coração, porque a sua palavra, ela é que tem que ser exaltada na vida de cada um de nós, e ela não volta vazia para o Senhor, né? Antes ela tem que fazer o que Deus quer. E hoje nós vamos falar um pouco de algumas atitudes que acontecem na hora do mal, na hora da dificuldade, na hora da aflição. Muitas pessoas reagem de uma forma, outros reagem de outras formas. E isso é muito preocupante nos dias de hoje, né? Porque já ouvi muito falar na preocupação de muitos líderes de igreja para não deixar que o mundo venha entrar dentro da igreja. E eu acredito que quando falam essas coisas, eles estão falando que tomar cuidado para que o comportamento ímpio lá de fora não venha entrar dentro da igreja e causar algum estrago. Então existem algumas reações que pessoas tiveram, foram pegas de surpresa, né? De um momento para o outro, a pessoa estava vivendo a sua vida tranquila e de repente uma notícia ruim, uma má notícia, trouxe uma reação diferente para a vida dessa pessoa. O interessante é que eu tive dando uma olhada pela palavra de Deus e pude vir aqui no livro de Gênesis, né, no capítulo 37, versículo 34, sabe, aconteceu algo assim inesperado, algo que não era para acontecer, algo que chamou muito a minha atenção, porque parecia que estava tudo bem e de repente algo acontece. Mas eu gostaria que você pudesse prestar atenção na reação, como essas pessoas reagiam nessa época, quando, principalmente no momento de dor, de aflição, de tristeza, né? Nós viemos aí de situações complicadas, onde todos nós tivemos perdas significativas, perdemos muitas pessoas, e eu quero dizer para você que tem pessoas que são mal interpretadas. Eu tenho uma amiga que a filha dela era minha ovelha, e o nome dela era Bárbara, e essa menina, um dia, ela com 23 anos, tinha uma filha de 2 anos, e ela passou um domingo, pensa num domingo abençoado, foi aquele domingo na vida dela. Ela foi para a casa da sua sogra, e chegou lá e disse para a sogra dela: olha, o que você está esperando? Vamos lá para a igreja, vamos congregar junto lá, o pastor Paulo é uma bênção na minha vida, vamos para lá. E nesse dia ela passou adorando o Senhor na casa da sogra, juntou as cunhadas, e todo mundo começou a cantar, fizeram planos, foi uma coisa interessante. Quando ela saiu dali, a parte da tarde para a noite, para ir para casa, para tomar um banho, para ir para a igreja, a Bárbara, com 23 anos, ela sofreu um infarto. O esposo, desesperado, leva ela para o pronto-socorro. Ela já chegou sem vida naquele lugar. Sabe, isso já tem 4 anos. E a mãe dela vive um luto que eu nunca vi na minha vida. Todos os dias aquela mulher chora pela morte da filha. E ela é mal interpretada por muita gente, porque as pessoas falam: pô, mas ela conhece a Bíblia, conhece a verdade, sabe que a filha dela está na mão do Senhor. Mas ela sentiu duramente a partida da sua filha. Então eu vejo aqui na Bíblia, sabe, um costume interessante, que a gente vai ver isso em vários versículos da Bíblia, aonde Jacó, ele tem a pior notícia da vida dele. Ele recebe os filhos deles, sabe, chega para ele, traz uma túnica ensanguentada com sangue de bicho, de animal, mostra para ele, e ele olha aquela túnica e reconhece que era a túnica que ele tinha dado para o seu filho, que ele mais amava, que era José.
Muitos reagem de muitas formas, mas eu quero falar sobre esse tipo de reação, que é muito interessante e tem um grande significado. Então a Bíblia vai dizer para mim, então Jacó, quando ele recebe essa notícia, no versículo 34, ele diz assim: então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, e se enlutou pelo seu filho muitos dias. Sabe, ele rasga as suas vestes. Naquela época acontecia muito essa atitude, quando a pessoa era cometida de uma notícia que não poderia mais fazer nada, porque a morte é esse tipo de notícia, né? Você perdeu um filho, você sabe que se você está em casa, o teu filho tem uma febre, você dá um antitérmico para ela, você sabe que você pode fazer alguma coisa. Se o seu filho adoece, você leva ele no médico, você sabe que até ali você pode fazer alguma coisa. Mas quando a notícia vem, o seu filho está morto, aí você não pode mais fazer nada. Então eles tinham esse costume de rasgar as suas vestes, cair até o chão e se plantear diante do Senhor. Tentaram consolar ele, no versículo 35, e se levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolá-lo. Mas ele recusou ser consolado e disse: descerei à sepultura, guardando luto por meu filho. E assim seu pai chorou por ele. A gente vê que ele fala uma coisa interessante, ele recusa o consolo. Você sabe, por isso que é difícil, às vezes, a gente chega para uma família que perdeu alguém, um ente querido, e a gente tenta dar uma palavra, às vezes é difícil, porque parece que a pessoa não está te ouvindo, parece que ela não está ligando para o que você está falando, porque o estado dela, da alma dela, está dilacerado, porque ela sabe que não vai mais poder fazer nada por aquela pessoa que ela perdeu. E essa reação chamou muito a minha atenção, porque pessoas reagem de várias maneiras. E devido ao fato de ter enganado o seu pai Isaac, Jacó agora é também enganado pelos seus filhos. E quando as pessoas faziam isso, tinham essa atitude de rasgar as suas vestes, é por uma dor muito intensa ou por uma grande aflição. E eu queria chamar agora você para a gente caminhar um pouquinho também lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 13. A Bíblia também vai nos dizer algo. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 31. Nós vamos ver também outro caso interessante. Então, levantando-se Davi, rasgou as suas vestes e se lançou em terra, bem como todos os seus criados que estavam com as suas vestes rasgadas. A notícia chega para ele, e eu acredito que desde aqui já havia fake news, porque a notícia que chega para Davi é interessante, né? Olha a notícia que chega para ele no versículo 32. Porém Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, falou e disse para ele, né? Não diga ao meu senhor que morreram todos os jovens filhos do rei. A notícia que chegou para Davi foi que morreram todos os seus filhos. Davi rasga as suas vestes, Davi pranteia no chão, desespera. E aí ele foi lá, seu amigo foi lá e disse: olha, não é assim que aconteceu, só morreu Aminon, tá? Só morreu um filho, não morreu todos os seus filhos. Mas isso para Davi não fazia diferença, porque um filho, não importa morrer todos ou um, é a mesma coisa. E aí Davi, ele agora rasga as suas vestes, ele pranteia, ele começa a chorar, ele começa a se desesperar com aquela situação, com aquela dor. Por quê? Porque era algo que ele já também não podia mais fazer nada. Quando nós não podemos fazer alguma coisa por uma aflição ou por uma dor, isso causa na gente algo que podemos ter comportamentos variados. E é isso que preocupa, porque hoje
nós somos os membros que compõem a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E não podemos deixar que esse comportamento lá de fora venha trazer transtorno para a nossa vida aqui dentro da casa de Deus. Mas muita gente tem uma situação, sabe, tem assim um comportamento diferente. Eu posso dizer para você, porque eu já vi pessoas ter comportamentos terríveis dentro de um cemitério. Já vi pessoas cair com caixão e tudo. Já vi pessoas querer ser enterrado junto. Já vi pessoas fazendo coisa, culpando outras pessoas de uma coisa que não tem nada a ver. Pessoas com ódio, com raiva de alguém. Pessoas culpando outras pessoas. E isso aí é uma coisa assim muito triste. Porque eu também já vi uma cristã chegar para mim no dia do enterro da mãe dela e falar assim: olha, eu estou muito decepcionada com Deus. Como é que é? Fui pego de surpresa ali. Como é que é? Eu orei, eu jejuei, eu falei para Deus curar minha mãe e não levar a minha mãe, mas Ele permitiu que ela partisse. Então preste bem atenção que há várias maneiras das pessoas se comportar diante de uma dor e de uma aflição. Mas aqui a gente vê esses homens rasgando, sabe, as suas vestes. 1 Samuel capítulo 30 vai nos contar uma história também muito triste. Porque Davi estava passando um momento difícil com Deus. Ele fracassou na sua fé naquele momento. E ao invés dele procurar refúgio em Deus, ele foi procurar refúgio com o rei Aquis, o rei dos filisteus, e foi para lá, morou lá com o rei Aquis. E chegou uma hora que os filisteus desconfiaram de Davi, porque ia lutar contra o povo de Deus. Poxa, mas ele é judeu, se botar ele para lutar, ele vai trair, ele vai nos trair. E no capítulo 30, houve uma situação complicada, porque Davi agora está voltando, e quando ele chega na sua cidade, que era uma cidade filisteia, a Ziclag, sabe o que acontece? Ele vê uma cena terrível, porque a cidade tinha sido saqueada, sitiada, estava toda queimada, e quando eles procuraram a sua família, não tinha ninguém. Aqueles homens se desesperaram, rasgaram as suas vestes, plantearam, choraram, até perder as suas forças. Eu estou falando de homem guerreiro, de homem que ia para a guerra, que batalhava, que lutava, de homem cheio de valentia, de força, cheio de confiança, que defendia o povo de Deus, o povo de Israel. E ali aconteceu que os soldados de Davi chegaram, os valentes de Davi, quando viram aquela cena, o comportamento deles mudaram, porque eles começaram agora, sabe, a desejar apedrejar Davi, culparam Davi por aquilo que tinha acontecido. E nesse exato momento, Davi, mesmo não estava tão bem, eu vou até arriscar um palpite, ele estava afastado, ele estava desviado de Deus. Nesse cenário que ele viu, Davi agora tem uma reação nobre. Por quê? Porque Davi agora, enquanto o povo agora estão lá chorando, sabe, desesperado, porque voltaram e encontraram a cidade queimada, não viram as suas famílias, não viram mulheres nem filhos, porque eles levaram as mulheres e os filhos. Imagina você chegar em casa, tua casa ser saqueada, botar fogo na sua casa, e cadê tua esposa, cadê teus filhos? É um desespero, uma aflição. Mas aí entra uma situação muito interessante. Capítulo 30, versículo 6, e diz assim: e Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todo o povo estava com uma amargura de alma, cada um por seus filhos e por suas filhas. Mas, preste atenção agora, mas Davi se fortaleceu no seu Deus.
Não importa a dor que você sinta, não importa o tamanho da aflição que você possa chegar na tua casa, porque o dia mau vai chegar para todo mundo. Não importa, não adianta querer brigar com ninguém, não adianta querer encarar ninguém. O que adianta é dobrar teu joelho, rasga a tua camisa, meu irmão, rasga a tua veste, mas vai lá, cai de joelho na presença de Deus, se humilha diante dele, porque ele vai ter resposta para você. Ele é o único que tem resposta para você. E Davi, ele agora se reconcilia com Deus, ele vai até lá, ele chama o sacerdote, pede para trazer a estola, ele quer agora que Deus venha falar com ele alguma coisa, o que ele fazer, porque quando você está de cabeça quente, você não sabe o que fazer, então não faça nada, busca ao Senhor, espera em Deus, confia nele, porque mais ele é que vai fazer por você. E nesse momento de aflição, nessa dureza, nessa situação complicada que ele foi acometido naquele dia, aconteceu isso na vida de Davi, para nos deixar um grande exemplo. Se você não sabe o que fazer, não faça nada, vai lá, meu irmão, e vai orar ao Senhor, vai buscar em Deus, cuidado, porque se você for buscar conselho, e a pessoa não tiver um bom conselho para você, ela vai complicar mais ainda a tua vida, vai complicar mais ainda a tua vida. Mas Davi não. Davi agora, ele se fortalece no Senhor, ele vai lá e busca o Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, me desculpa por ter distanciado do Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu fracassei na fé. E agora, ele era bom nisso, né? Davi era bom nisso, ele se rasgava diante do Senhor, se humilhava diante do Senhor. Mas a situação era grave demais, porque sempre é grave quando toca a nossa família. Tocou na nossa família, meu Deus do céu, é complicado para o ser humano. Mas olha que exemplo lindo e maravilhoso que esse homem nos dá. Versículo 7: E disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Eu te rogo que me tragas o éfode. E Abiatar trouxe a Davi, e Davi consultou o Senhor, dizendo: Perseguirei essa tropa? Preste atenção, Davi não sabia o que fazer, mas ele pergunta para Deus no momento mais difícil da sua vida: perseguirei esta tropa? Poderei alcançá-la? Ele lhes disse, olha a resposta de Deus: persegue-a, pois certamente alcançarás e resgatarás a todos. Quem não tem perda? Todo mundo perde alguma coisa. Na nossa jornada, vai ter um momento da nossa vida que a gente vai ter perda, a gente vai perder. Mas se você crê, Deus é o Deus que resgata todas as coisas. Deus pode resgatar na sua vida. E foi assim que ele fez, por causa da confiança que Jó tinha nele. O homem mais rico se tornou o homem mais pobre e o mais doente do Oriente. E por causa da sua perseverança, Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Você já parou para pensar nisso? Como é que alguém mais rico fica o mais pobre e como é que pode ser restituído essas coisas? Então, que um rico ficar pobre, a primeira coisa que ele pensa é tirar a sua própria vida, né? O rico acha que a pobreza é pior do que a morte. Essa é a realidade. Mas o Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro e da prata, o Deus que restaura todas as coisas, restaurou a riqueza dele 2 vezes mais, por causa do seu comportamento diante dele. Ele não quis matar ninguém, ele não quis destruir ninguém, ele não foi mal com ninguém, ele foi paciente na tribulação, e Deus resgatou todas as coisas na sua vida. Hoje nos preocupa muito, porque o que mais ouvimos hoje são pessoas com reações de desespero, reações, sabe, que não condiz
com aquele que crê no Todo-Poderoso, né? Dá vontade, tem hora, a gente fica nervoso, a gente perde, né? A gente perde a tranquilidade, a gente perde a calma. Tem hora que dá vontade de bater em alguém, tem hora que dá vontade, sabe, a gente se ira de uma forma terrível. Tanto que a Bíblia ela dá um ênfase muito grande a esse assunto. Ireis, mas não pequeis. Olha só, Deus não te proíbe de você irar, mas Ele diz assim, ó, não deis lugar ao diabo, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Você só pode se irar por um momento pequeno, e depois você recobra, meu irmão, oh meu Deus, a tua sanidade espiritual. Aí você volta ao controle de todas as coisas, porque Deus está vendo tudo e sabe que dependendo do teu comportamento, você vai ter tudo de volta e até às vezes em dobro. Então Davi, ele consulta ao Senhor, e sabe o que acontece? Davi agora, com a resposta de Deus, Davi vai atrás. Davi agora pega 600 homens, que estava todo mundo destruído interiormente, todo mundo desesperado, todo mundo já não tinha nem mais força para chorar. Davi agora, que os homens queriam até apedrejar culpando ele, Davi agora lança uma palavra e diz assim: o Senhor me ordenou ir atrás dessas tropas. E aí aqueles homens levam uma injeção de ânimo, levanta todo mundo e vai atrás. E Davi recupera a sua família, Davi recupera tudo que eles tinham tomado da cidade, e ainda mais, ainda trouxe despojo. O inimigo ele vai armar ciladas, mas com certeza a vitória está na mão do Senhor. Então é só você ir lá pegar, né? E na verdade eu quero caminhar com você também para outra parte, né? Eu quero que você caminhe junto comigo aqui na palavra. Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, versículo 50 e 51, nós vamos ver agora uma coisa interessante também, tá? Eu quero que você preste bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração. Olha só o que acontece. A gente não imagina que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz todas as coisas, que retém todo o poder do céu, da terra, né? Eu vi uma expressão de Paulo dizendo que Deus é sofredor. Eu falei, o que Paulo está dizendo? Como é que Deus é sofredor? Como ele é soberano sobre todas as coisas, como é que ele pode sofrer? Mas preste bem atenção, quem é capaz de não sofrer vendo o seu próprio filho sendo torturado? Quem? Você conseguiria ver o seu filho sendo torturado? Ninguém conseguiria. Acontece uma coisa interessante nessa história, porque o próprio Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário lá, com as suas mãos cravadas por pregos, coroa de espinho na cabeça, e Deus assistindo tudo lá de cima, sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que o próprio Cristo falou assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Foi justamente na hora que Deus virou o rosto, porque é cruel para um pai, é cruel para uma mãe ver o seu filho sofrendo. E foi naquele exato momento, aconteceu algo tremendo na história, porque ali na cruz, eu quero deixar bem claro para você que a surra romana que Jesus teve, aquela coroa de espinho terrível que tirou a expressão do seu rosto, aquela lança que perfurou entre as suas costelas, as feridas que causaram nele, nada disso foi capaz de matar e de tirar a vida do meu Senhor, porque nada tirou a vida dele, ele entregou a sua vida. É muito diferente. Ninguém tirou a vida dele, porque ele sendo Deus, ninguém pode matar, ninguém, nada pode, mas ali havia um propósito, ali havia um objetivo. O propósito de Deus era salvar a sua geração, era salvar a sua criação, que lá no Éden desobedeceu a sua ordem. O Senhor queria resgatar todas as coisas, e quando Deus olhou do céu e não encontrou um justo sequer na face da terra, Ele não encontra nenhum justo,
e ele teve que esvaziar da sua glória, mandar o seu filho para nos dar o direito de salvação. Agora, Jesus estava na cruz, pendurado, e ele sente que o Pai, ele vira o rosto, mas foi para não ficar contemplando aquilo que o homem estava fazendo com seu próprio filho, porque pai nenhum ia aguentar uma situação dessa. Agora, tocado pelo Espírito, chega a hora em que o próprio Jesus, ele agora vai falar com o Pai. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que lá na época de Moisés, havia um tabernáculo, e esse tabernáculo, só um homem podia entrar e sentir a presença de Deus. E esse homem, ele tinha que passar por um certo procedimento, porque João revela para nós, capítulo 14, versículo 6, lá de João, ele diz que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Então esse homem, ele tinha que fazer isso, ele tinha que passar pelo caminho, ele tinha que entrar no caminho, ele tinha que caminhar na verdade, para ele poder ter vida. Mas, quando ele entrava pelo caminho e não vivia a verdade, ele encontrava a morte lá dentro do tabernáculo. Havia uma separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Havia uma separação. Ele jamais poderia entrar ali direto. Não, havia uma separação. Ali, ele chegava até ali, e ele tinha que passar por uma cortina muito grande, um véu muito grande que ficava na sua frente. Segundo um historiador, esse véu, ele tinha mais de 18 metros de comprimento, de altura, e 10 centímetros de largura. Era tão pesado que 2 juntas de boi não podia rasgar esse véu. Não podia rasgar esse véu. Agora preste bem atenção na atitude de Deus, na reação de Deus, porque no exato momento que o Senhor lá na cruz diz para o Pai, versículo 50, capítulo 27 de Mateus, no versículo 50 e 51 que nós vamos ler, Jesus outra vez clamando com voz forte entregou o Espírito. Aí a Bíblia diz: eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Sabe o que aconteceu? No exato momento que o seu filho morre, Deus o Todo-Poderoso vai lá e rasga o véu do templo. Ele rasga o véu do templo, porque ninguém podia rasgar aquele véu, porque aquele véu que causava a separação. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos estar próximo do Pai. Aquilo que separava, quando Ele entregou o seu Espírito na mão de Deus, agora aquele véu rasga, e agora nós temos acesso direto ao Senhor dos Senhores, ao Pai das luzes, aquele que pode todas as coisas. É isso que eu estou falando, é das nossas reações. O mundo pode deixar você triste, pode causar uma aflição para você, mas de acordo com a tua atitude, você é edificado e você vai edificar muitas pessoas. Não há mais separação. O Deus Todo-Poderoso, Ele falou assim: filho, você disse que está consumado, então vai estar consumado mesmo, porque a partir de agora, o meu povo tem acesso direto comigo, aonde você estiver. Se você cair de joelho e falar: Senhor, eis-me aqui, Ele também está com você. No momento que você estiver chorando, a tristeza, a aflição, ao momento que você perde alguém querido, no momento que o teu coração está dilacerado, a Bíblia vai dizer para você: um coração quebrantado, uma alma contrita,
não desprezarás, ó Deus. Não importa o teu estado de tristeza ou de alegria, Ele, a partir daquele momento que Jesus entrega o seu Espírito a Ele e disse para Ele: Pai, está consumado, Ele na mesma hora, era como se Ele estivesse rasgando, sabe o quê? As suas vestes. É como Jacó fez lá, porque a dor foi muito grande. O Deus Todo-Poderoso sentiu a dor que você sente quando perde alguém. O Deus Poderoso, Ele sabe quando alguém faz alguma atrocidade contra você. Ele sabe o tamanho da tua aflição. E Ele acaba com esse problema. Porque a partir daquele momento, Ele rasga aquele véu, a qual ninguém podia rasgar. Só Ele, só o Deus Todo-Poderoso podia rasgar. Ninguém mais. E Ele acaba com a separação. Agora, nós estamos aqui nessa manhã e nada impede do Deus Todo-Poderoso, do seu Espírito, e encher de uma forma milagrosa a tua vida. Esse Espírito nessa manhã, eu creio que nessa manhã Ele está removendo tristeza, Ele está removendo a depressão, Ele está removendo o síndrome do pânico. Eu creio que nessa manhã Ele está removendo a tua doença, a tua enfermidade. Sabe por quê, querido? Porque não há mais separação. Ele é Jeová Rafá, é o Senhor que cura, é o Senhor que limpa o nosso interior. É impressionante, porque nós precisamos disso a cada dia, de ser renovados na saúde, ser renovado no nosso temperamento. Se tem uma coisa que eu preciso ser renovado é no meu temperamento. Eu preciso ter um temperamento de cristão, de servo de Deus. Nós precisamos disso e precisamos buscar isso em Deus. E Deus agora está aqui, porque não há mais separação. Porque o que separava, no dia que Jesus falou: Pai, está consumado, Ele foi lá e rasga aquelas vestes que estavam no templo, no lugar santíssimo. E hoje nós temos acesso direto para com o Senhor. Que Deus possa abençoar você nessa manhã. Que Deus possa te renovar. Que Deus possa te dar sabedoria no dia mau. Que Deus possa te dar entendimento, para você entender também o que as pessoas estão passando. Sabe o que é misericórdia? É sentir a miséria do outro. Misericórdia é o que todos nós queremos que Deus tenha de nós, mas precisamos ter também misericórdia dos outros. Vigia teu comportamento. E é um conselho que eu te dou: não sabe o que fazer? Não faz nada, vai orar. Vai orar, ora ao Senhor, clama ao Senhor, fala com Ele: Senhor, estão fazendo isso comigo, estão fazendo aquilo, Senhor, as portas estão fechadas, Senhor, não tem mais separação, então abre, Senhor, abre as portas para mim. Quem sabe nessa manhã Deus não está abrindo portas para você de melhores oportunidades. Quem sabe Deus nessa manhã não está restaurando sonhos, restaurando projetos, restaurando uma nova vida. O pastor tem falado muito nisso, que nós temos que querer, sabe, viver uma novidade de vida. E isso já está profetizado pelo Senhor. Então viva uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele deu a sua vida por um propósito maior, né? Um propósito muito grande, de restaurar a vida da sua igreja. Então que Deus possa te renovar todas as manhãs, você seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? É a palavra que eu deixo para você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que Ele seja exaltado na tua vida e que você possa produzir exemplos que vai trazer bênçãos e benefício para outras pessoas, para as pessoas que estejam ao teu lado. Que Deus abençoe grandemente. Adore a Deus e viva a tua vida uma jornada com o Senhor. É a palavra que eu deixo para você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.